Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Vitor. Hoje a gente vai falar sobre as 100 mil mortes por Covid-19, coronavírus aqui no Brasil. E na minha opinião isso acontece por um único motivo, né? O governo atual. No caso, o desgoverno atual, né? E eu ouço algumas pessoas me falando, mas espera aí, a população também tem culpa nisso, o povo também tem culpa porque o pessoal não tem bom senso, o pessoal tá saindo na rua, o pessoal tá se expondo, etc e tal. Isso não aconteceria se tivesse um governo de verdade, né? Porque, por definição, quando a gente procura o que significa governo, governo é a capacidade ou a possibilidade de exercer controle, né? Então isso é muito importante. No dicionário, quando você busca lá governar, os sinônimos são regular o andamento de alguma coisa, dirigir alguma coisa, administrar, reger. Então, assim, é para isso que serve o governo, né? A gente tem, se você for contar com o bom senso das pessoas para tudo, né, o mundo vira um completo desastre, porque o bom senso de um é diferente do outro. Então, por isso que é importante você ter um plano de ação quando você tem uma situação complicada, uma situação catastrófica como uma pandemia. É importante que você tenha um plano de ação com metas, com coisas a cumprir, etc e tal. A gente não tem isso, né? Então, assim, eu gosto muito de colocar o exemplo do que aconteceu na Itália, que vivia uma situação muito, muito complicada, com muita gente morrendo, né? Uma catástrofe total. E hoje a Itália tem essa situação sob controle. Por quê? Porque o governo decidiu agir, colocou um plano de ação lá, eles tiveram etapas a ser cumpridas, metas, etc e tal, e por isso conseguiram controlar a doença. Então eu peguei alguns dados aqui, para não falar que eu estou tirando essas coisas da minha cabeça. Então o pico de mortes na Itália ocorreu no dia 27 de março. Em 27 de março morreram 919 pessoas, e eles tinham registrado nesse dia 5.959 novos casos. Embaralhe um pouco. No Brasil, nesse mesmo dia, 27 de março, nós tínhamos um registro de 502 novos casos, né? Ou seja, 10 vezes menos, e 15 mortes, né? Ou seja, o número de mortes da Itália era 61 vezes maior do que o Brasil. 61 vezes maior, né? Então, assim, hoje a gente chega nessa casa aí de... Estamos com 101 mil, mas é um número que a gente tem que pensar assim com muita boa vontade, né? E esse 101 mil do Brasil hoje, de mortes, é um contraste com 35 mil mortes da Itália. Ou seja, eles estavam muito pior e hoje eles têm 3 vezes menos número de mortes do que aqui no Brasil. Esses números aqui do Brasil, essas 101 mil mortes, ainda assim, são números que a gente tem que encarar assim, com muita, muita boa vontade para acreditar que são 101 mil. Na minha opinião, são muito mais. E esse governo que é fraudulento de ponta a ponta, mente o tempo todo, frauda todos os números, todos os dados possíveis. Então, essas 101 mil mortes, eu acho que é um número completamente defasado, subestimado, porque acho que o número é muito maior. Por que eu acho isso? Vamos lá. Se você acessa o portal da transparência do registro civil e você vai buscar, por exemplo, o número de mortes causada por síndrome respiratória aguda grave, simplesmente aumentou muito esse ano, né? E essas mortes causadas por síndrome respiratória aguda grave não entram nos dados de Covid, não entram nas estatísticas de Covid. Isso é uma outra coisa, tá? Só que o que aconteceu? De repente, esse ano as pessoas começaram, né, por acaso, não tem nada a ver com Covid, começaram a morrer de complicações respiratórias, estranhamente. Então o que acontece? Em março, no início da pandemia, a gente pega Pernambuco, por exemplo, só o mês de março, teve um aumento de 6.357% do número de registros lá do cartório de gente que morreu com síndrome respiratória aguda grave. Amazonas teve um aumento de 4.000%. E no Rio de Janeiro, as notificações subiram 2.500% e no Ceará 1.666%. Então, ou seja, era início de março, as pessoas começaram a morrer de problemas respiratórios, mas não entraram nas estatísticas do Covid. Então, assim,
é um pouco estranho. Você subir mais de 1000%, 5000% de um ano para o outro, do nada, alguma coisa tem. Obviamente, essas mortes têm relação já com a Covid-19, já haviam isso. Então, assim, muita gente vai falar para mim, Vitor, mas é que no começo, era março, tal, a gente não tinha como testar, era uma coisa muito complicada, não tinha como colocar esses dados dentro do registro de mortes por Covid. É uma boa argumentação. Então, para eu defender a minha tese dessa argumentação, que é uma desculpa muito das esfarrapadas, o que eu fiz? Peguei uma reportagem do UOL, por exemplo, que aí o UOL vai fazer ele trouxe um dado do estado de Minas Gerais, pegando desde 1º de janeiro até 16 de maio, ou seja, 5 meses e meio. Né? E aí a gente já tinha um bom tempo de Covid, já havia toda a discussão, a situação, etc. Você já podia fazer teste, tudo. Então, assim, com 5 meses e meio de Covid, quando a gente compara o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave de 2019 em Minas Gerais com o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave que não entra como Covid em 2020, a gente tem 185 óbitos de 2019 e em 2020 a gente teve simplesmente 1.435, ou seja, de 185 no ano passado, no mesmo período, a gente foi para 1.435 esse ano, né? Do nada. Então, obviamente, também são mortes que são efeitos da Covid-19, com toda certeza. Vamos supor que, com muita boa vontade aí, de 185 a gente foi para 400, mas você tem ainda mais 1.000. Então, todos esses números deveriam ter entrado, por exemplo, na Covid, que não entra por quê? Porque não houve teste. Essas pessoas não foram testadas. Sem o teste, eles não colocam como confirmado para a Covid. Então, esse número que nós temos hoje no Brasil, de 100 mil mortos, 101 mil, é um número defasado, porque a gente já atingiu isso daí há muito tempo, com toda certeza. O que eu pego aqui? Por que a gente está com os números defasados? Por que a gente não está testando? Porque não é interesse do governo combater essa doença, nenhum. É um governo muito despreparado, que tem um completo descaso, tem um orçamento para fazer isso, para fazer alguma coisa mínima que seja, e não faz. Né? Numa reportagem aqui do UOL do dia 23 de junho, a situação mais crítica é a da medida provisória 969/2020, que autoriza a liberação de 10 bilhões para estados e municípios enfrentarem a Covid-19. Só que, de acordo com o ministro interino lá da Saúde, nada foi pago, nem para os estados e nem para os municípios. Isso a gente está falando de 23 de junho de 2019. A pandemia rolando há um bom tempo e o governo tem aprovado o orçamento para repassar e simplesmente não paga, não repassa. Entendeu? É descaso isso, né? Com a própria população, com o próprio povo que está morrendo. Esse descaso, obviamente, está muito ligado a um conceito que eu também não quero entrar muito aqui, porque já falei disso antes, né? Mas é porque quem está morrendo hoje é pobre, né? Quem não lembra do dono lá da XP Investimentos, que patrocina tudo quanto é programa aí, falando que o Brasil estava muito bem no combate à pandemia do Covid-19, porque nas classes mais altas já não estava morrendo mais ninguém, entende? Então é isso, né? O pessoal tem um descaso com o próprio povo daqui, né? Se você for pobre, se você for da população de baixa renda, pode morrer. No podcast da Renata Lopretti, que é jornalista da Globo News, no podcast dela lá no G1, ela fala o seguinte, que ela traz o dado de que um relatório do Tribunal de Contas da União aponta que apenas 11 bilhões dos 38 disponíveis para medidas contra a pandemia foram usados, né, pelo governo. Então você imagina que a gente poderia ter teste em massa, um plano de falar, não, vamos fazer o seguinte, testa esse pessoal, vamos criar um isolamento, uma medida assim, assim, assado. Não, simplesmente não é feito nada, né? Você não testa, você deixa o negócio rolar, ninguém sabe quem tem, quem não tem, por isso a gente vive nesse caos. O governo, além de tudo, não orienta a população, cria conflito, então tem lá R$600 que é pago com muita dó e aí com toda a dificuldade do mundo, que é para não pagar no fundo, né, para forçar o pessoal a sair de casa, a se expor, não ter uma assistência. Por que o governo é importante? Porque em outros países o pessoal fica em casa, o governo entra com dinheiro
vai pagar uma assistência para essas pessoas para que elas não tenham que sair de casa de modo nenhum, repassa para as empresas, pagar o salário, etc. Tal. Aqui não teve nada disso. Aqui é cada um por si, né? Quem pode ficar em casa, quem pode ter um trabalho de home office, tudo bem. Mas muitos não, a grande maioria, na verdade, né, não pode. E aí tem que sair para se expor, porque ou é morrer de Covid ou é morrer de fome. Isso tudo, pessoal, é falta de governo, é falta de direção, é falta de empatia. Não é culpa só do Bolsonaro, né? Hoje muita gente que mete o pau no governo, que fala mal, etc e tal, a gente tem que lembrar o seguinte, que é um pessoal que elegeu esse governo, né? Os eleitores do Bolsonaro têm parte nessas 100 mil mortes. Quer eles queiram, quer não, mas eles estão lá, assinaram isso, votaram para isso, né? Que Jair Bolsonaro em nenhum momento, durante a campanha presidencial, durante toda a carreira dele, ele teve qualquer plano de qualquer coisa que fosse, né? A não ser matar. A não ser matar, exterminar a gente, né? Esse tipo de coisa. Temos que desconstruir, temos que desfazer, temos que desmontar, né? Mas criar, agregar, não. Esse cara nunca falou isso. Eu quero que um eleitor do Bolsonaro me aponte em algum momento da campanha presidencial que ele tenha falado um plano sobre qualquer coisa. Ó, nós vamos construir isso. Não, nada. Era só de fazer. Especialmente na área da saúde, né? Ele não tinha plano nenhum. Colocou lá como ministro o Mandetta, que tinha como objetivo, a primeira coisa, se desfazer dos médicos cubanos, que foram depois ajudar o pessoal com Covid na Europa, nos países mais críticos, como a própria Itália, que eu comentei aqui, né? O Mandetta sempre foi contra, falou que era um navio negreiro chegando no Brasil quando os médicos vieram. E aí se desfez do programa Mais Médicos, mandou o pessoal tudo embora, né? Uma pena, porque agora a gente fica sem médico também. E além disso, o Mandetta queria ele queria privatizar o SUS, né? Queria que o SUS não fosse mais de graça. Entende? É isso daí que foi votado. Então, eleitores do Bolsonaro, obviamente, têm parte nisso. Assim como quem mete muito pau no Bolsonaro, como o Estado de São Paulo hoje, né? Quem não lembra do artigo do jornal Estado de São Paulo falando que era uma escolha muito difícil entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro? Não dá para colocar Haddad e Bolsonaro como uma escolha difícil, gente. Sabe? É ridículo isso, né? Então, o Estado de São Paulo, que ajudou a eleição, a Rede Globo, né, que hoje mete o pau, fala muito das mortes, etc., mas que colocou esse cara lá, Bolsonaro, é um resultado desse casamento entre Rede Globo e Lava Jato. O que eles pariram foi Bolsonaro. Isso daí tem que ficar claro, a gente não pode aliviar para essas coisas. Então, é um resultado terrível, triste e muito penoso para todas essas pessoas que perderam vidas que poderiam ter sido salvas por descaso, por desgoverno, a gente chega nessa situação. E para fechar, eu vou pegar umas aspas aqui que eu achei muito legal. Olha o que o cara falou. O Brasil é governado por um presidente que não está preocupado com as qualificações profissionais, talento e preparo cultural de seus ministros, tendo os interesses de sua família como foco, e nos meios diplomáticos mundiais, o país hoje é motivo de gozação. Essa é uma opinião de Rubens Recupero, que foi diplomata de carreira entre 1961 e 2004, representante do Brasil junto aos órgãos das Nações Unidas, da ONU, em Genebra, de 87 a 91 e embaixador do Brasil em Washington, de 91 a 93. É nisso que vocês votaram, essa é a imagem que o Brasil tem hoje, e o resultado dessa catástrofe tem responsáveis sim. Pelo menos é isso que eu penso. E um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.